Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, né, de estatística aplicada, né? E nesta aula a gente vai começar a estudar na prática as medidas de tendência central, né, média, mediana e moda, utilizando o Excel, tá? E para isso, né, a gente tem que conhecer os nossos dados. Essa é uma parte muito importante de um estudo estatístico. A gente analisar os dados, fazer uma preparação, deixar ele ah, formatado para a gente conseguir fazer um bom estudo estatístico, certo? Então, eu vou apresentar para vocês aqui, na verdade, esses dados vieram de uma pesquisa, né, que eu fiz com alguns alunos, né, onde um tipo de pesquisa que eu não peço nome, nenhum documento, nada disso, né, o máximo aí um RA, tá, que é o registro acadêmico. E aí, com algumas perguntas bem simples, né, para a gente poder fazer aí o estudo estatístico, porém, vocês vão ver que a gente tem que analisar esses dados. Então, estou mostrando para vocês, né, uma forma da gente coletar os dados, tá? Então, usando aqui, né, um Forms, né, então, um formulário, né, onde a gente pode enviar um link e as pessoas acessam esse link e respondem aqui algumas questões. Então, as perguntas aqui são bem simples, né, que serão as nossas variáveis, ó, o RA, altura em metros, cor favorita e qual o número do seu calçado. Então, são essas perguntas aqui, né? Então, as pessoas respondem, vai aparecer aqui ó, no campo respostas, lá no Google Forms, tá? Então, se vocês entrarem aqui em respostas, né, aqui tem 19, nossos dados têm por volta de 60, acho que 59, 60, mas para esse grupo aqui, tinha 19 alunos que responderam, né? Então, o que que acontece? Aqui, se vocês entrarem nesse campo aqui, ó, que tem esses três pontinhos, clicar, aí aqui vocês, tá, podem imprimir as respostas e excluir todas as respostas e olha só que legal, ó, baixar as respostas. E quando a gente clica aqui, ele vai baixar no formato CSV, tá? Então, é um arquivo CSV, né? Um arquivo aí que é separado por vírgulas, né? Arquivo de texto esse, não é um arquivo Excel. Porém, a gente consegue abri-lo no Excel. A gente só tem que fazer o tratamento adequado e salvar como um arquivo Excel também. É o que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque a gente trabalha muito com arquivo CSV, tá? Então, em estatística, a gente recebe muito arquivo CSV. Legal? Então, bacana, pessoal. É só baixar, faz lá a pesquisa que vocês quiserem, as perguntas, tal, vem aqui, vocês vão baixar esse arquivo e aí vocês terão acesso a esse arquivo. Quando vocês abrirem, né? Ele vai estar nesse formato aqui. Deixa eu mostrar para vocês o arquivo, como que ele aparece para a gente aqui. Ó. Eu deixei no meu desktop, tá aqui, ó. Vou deixar lá para vocês na área de recursos, ó, pesquisa 3. Certo? Então, esse arquivo vai estar disponibilizado para vocês na área de recursos, né? Para vocês acompanharem a aula, fazer aí o estudo de vocês. Olha só o que aparece aqui, pessoal. Ele parece um arquivo Excel, mas na verdade não é. Tá? Ó, tem um A aqui com uma vírgula, isso aqui é um arquivo CSV, né? Um arquivo de valores separados por vírgula, tá? Então, quando vocês clicarem nele aqui para abrir, né, vai abrir esse arquivo aqui, certo? Percebam que ele está sem formatação do Excel. Então, o primeiro passo, né? Vamos ler, ó, possível perda de dados. Olha só, alguns recursos podem ser perdidos se você salvar essa pasta de trabalho no formato CSV delimitado por vírgulas. Para preservar esses recursos, salve-a em um formato de arquivo do Excel, tá? Então, por boa prática, o primeiro passo é vir aqui, ó, salvar como, tá? Eu vou salvar no mesmo local, lá na área de trabalho, ao invés, ó, aqui tá, ó, arquivo CSV, separado por vírgulas, né? A gente vai vir aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, certo? Então, sempre salvo aí como pasta de trabalho do Excel, né? E a pasta de trabalho é o arquivo Excel, né? Que tem um conjunto, pode ter um conjunto de planilhas internas, né? Então, vamos salvar aqui, vou salvar com o mesmo nome, salvar.
Legal? Então, saiu aquela mensagem, mas ele continuou com esse mesmo formato, tá? Legal. Pessoal, deixa eu só mostrar para vocês, ó, na área de trabalho, tá vendo? Agora sim, esse aqui é um arquivo CSV. Opa, perdão, um arquivo Excel. Não é um arquivo CSV, tá vendo? A planilha do Microsoft Excel. Esse é o CSV, que aparece o azinho aqui, ó, com uma vírgula. Esse é o CSV. Esse daqui já é o arquivo da planilha do Microsoft Excel. Legal? Beleza. Então, voltando aqui para o nosso arquivo que a gente salvou como, a gente tem que fazer um tratamento, né? Antes de fazer essa análise estatística, a gente tem que. Isso aqui não está em formato de colunas aqui, com as nossas variáveis separadas, né? A gente vai ter que analisar cada uma delas, certo? Então, primeiro, vamos colocar no formato de coluna, né? Vamos selecionar aqui essa primeira coluna, tá? E a gente, ó, vamos voltar aqui, tá vendo? A página inicial, a gente vai entrar aqui, ó, em dados, tá vendo? Ó, dados. E aqui a gente vem, ó, e texto para colunas. Entra nesse campo aqui, ó, texto para colunas. E aí o pessoal ele pode separar, né, delimitado, isso é, de acordo com algum caractere, algum detalhe que separa uma variável da outra. Perceba que o nosso arquivo CSV ele é separado por vírgula, tá? Por isso que é CSV, separado por vírgula. Aqui, ó. Ó, tem essa vírgula aqui, ó, carimbo de data e hora, vírgula. Qual o seu RA? Vírgula, tá? Então, as variáveis estão separadas por vírgula. Então, a gente vai pôr aqui ó, em delimitado, certo? Legal. A gente põe aqui em avançar. Aqui aparece qual o delimitador? Uma tabulação? Isso é um espaço? Não. Ponto e vírgula? Não, é vírgula. Está separado por vírgula. Olha aqui embaixo, ó, como ele já, né, na nossa caixinha de texto aqui, ele já separou aqui as nossas variáveis. Olha que bacana, né? Então vamos colocar aqui em avançar, tá? Aqui a gente pode deixar em geral mesmo, tá? Depois a gente vai verificar cada uma das variáveis. Vamos pôr em concluir para ver como fica. Olha que legal, pessoal. Então, aqui, essa primeira coluna representa chamado, né, carimbo de data barra hora. A gente pode até mudar isso aqui, né, colocar só data, né? Claro que tem aqui data, hora, tudo, mas foi quando foi feita a pesquisa isso aqui, certo? O dia que responderam a pesquisa. Essa segunda variável aqui, ó, qual o seu RA? Ao invés de colocar qual o seu RA, colocar só RA. Tá? Vamos simplificar aqui os nomes das variáveis. Ó, a terceira coluna, a terceira variável, qual a sua altura? Vou colocar aqui a altura, a gente sabe que é em metros. Tem que estar em metros. O que mais? Ó? Qual a sua cor favorita? Então a gente pode pôr ó, cor, ó, foi um a mais aqui, cor, vou pôr underline, favorita. Pessoal, deixa eu só fazer uma alteração aqui em altura. Né? Eu vou colocar o A minúsculo, né? Que eu utilizo mesmo por boa prática, e depois no meio aí do estudo de estatística eu vou colocar tudo minúsculo, e se eu colocar maiúsculo aqui, eu sei que depois eu vou cometer esse erro, mas fiquem à vontade, tá? É só uma mania minha mesmo, tá? Eu evito espaço, eu evito letra maiúscula, C cedilha, tá? Então eu evito por isso que quando a gente for exportar isso com uma linguagem de programação, tudo isso aí pode dar problema, tá? Legal. Então, estou deixando aqui tudo minúsculo, né? RA também, vou deixar aqui minúsculo, tá? Para deixar no formato que eu costumo trabalhar. Mais uma vez, fiquem à vontade para deixar no formato aí que vocês gostem de trabalhar, tá? Eu evito isso para não ter conflitos, tá? É um padrão que eu crio. Agora aqui, ó, qual o número de seu calçado? Então, eu vou colocar aqui, ó, num, underline, calcado. Não ponho C cedilha. Tá? Deixa eu só colocar aqui no tamanho, tá? Que a gente trabalha. Então é isso, ó. Temos essas variáveis que iremos trabalhar, tá? Data, RA, altura, cor favorita e número calçado. Bacana. O que a gente tem que fazer depois, pessoal? Separamos, legal, tá tudo bonito aqui, né? As variáveis estão separadas, só que a gente tem que analisar agora aqui como que essas variáveis foram preenchidas.
né? Então, aqui está a data, a hora, pessoal, na verdade, uma variável aqui que a gente nem vai trabalhar, né? Quase constante, eu acho que não tem muda aqui algumas datas, tudo, mas isso aqui não vai importar para a gente. RA também não quero trabalhar, isso aqui é algo específico para cada pessoa. A gente vai trabalhar aqui com essas três variáveis: altura, cor favorita e número de calçado. Legal? Então a gente vai ter que analisar, e já olhando aqui, né, nessa tela aqui que aparece para a gente já percebe alguns problemas, ó, o que é comum. Lembra, a altura tem que estar em metros. Então aqui, ó, vou usar o ponto, outros usaram vírgula. Estou trabalhando com Excel no nosso sistema, né, que o sistema brasileiro, né, do Excel em português, né, que trabalha com os números aqui usando vírgula ao invés de ponto para separar números decimais. Tá? Então, esse é o padrão que a gente usa. Mas o ponto é usado no sistema inglês. Tá? Então, como o Excel nosso está configurado aqui para trabalhar, né, com o português, né, brasileiro, então a gente vai trabalhar aqui com vírgula ao invés de ponto. Legal? Pessoal, outro problema aqui, esse aqui, depois eu vou até deixar para, faz de conta que eu não vi tudo, para a gente ver o que ocorre, que a gente consegue detectar mais à frente. Olha só aqui, ó, a altura em metros está como 170 e não 1,70. Olha um outro problema aqui, ó, usou o M para representar o metros. Então, quando a gente faz uma pergunta, eu estou mostrando algo bem real para vocês, tá? Seria cômodo chegar aqui para vocês, ó, mostrar a tabela, tudo bonitinho, tal, só faz o estudo de média, moda e mediana e acabou, tá? Mas na prática não é isso. A gente encontra problemas quando a gente coleta informações. E a gente tem que fazer esse tratamento, certo? Legal? Então, temos esses três problemas. O problema de vírgula e ponto aqui, ele é muito comum, né? Então, a gente tem que fazer esse tratamento. E aí, como que a gente faz isso, né, pessoal? Então, a gente pode selecionar essa coluna, né? Então, esse é o primeiro que aparece aqui para a gente, né? Vamos vir aqui ó, em página inicial, tá? Localizar e selecionar. E a gente vem aqui, ó, substituir. Então, a gente quer localizar onde tem ponto. Eu coloquei errado, onde tem ponto, eu quero substituir por vírgula, tá? Então, localizar ponto, substituir por vírgula. Substituir tudo. Ó, 28 substituições, certo? Então, temos 28 substituições. Tinha o quê? 28 pontos ao invés de vírgula. Dá um OK aqui, legal, e fechar, legal. Fez a substituição. Lembrando, pessoal, esse 170 eu vou deixar por enquanto. Faz conta que eu não vi. Tá? A gente teria que pôr uma vírgula aqui e fazer essa correção. Uma outra forma, né, da gente estar detectando aqui algum problema é, por exemplo, selecionar aqui a nossa variável. Pessoal, só uma outra observação, né? A gente tem aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco variáveis, que são essas cinco colunas, e a gente tem 58 registros, né? O primeiro é referente ao nome das variáveis, tem 58 registros, 58 informações, tá? Então, a gente tem que o quê? Fazer essa substituição. Né? Desculpa, vamos ter que fazer essa análise, e o primeiro passo nosso foi fazer essa substituição de ponto por vírgula. Legal? Então, agora a gente tem, sabe, aqui mais ou menos o tamanho do nosso problema. Então, vou selecionar essa coluna aqui, chamada altura, né? E a gente pode vir aqui, ó, tá vendo? Classificar e filtrar, clicar em filtro. Aí abre essa setinha aqui pra gente. Olha que legal. Se clicar na setinha, a gente consegue ter uma ideia, tá vendo? Dá uma passada geral aqui, ó, pelo cursor, né? E aí que a gente verifica os problemas aqui, tá vendo? No começo tá tudo legal, ó, separado por vírgula, tal. No final, normalmente fica lá pro final o que tá destoando do que aparece aqui pra gente. Então, ó, tem o 170, né? Deixei passar, dá para pegar aqui, mas eu ainda vou deixar.
tem essa situação, ó, 1,73 m, 1,80 m e 1,86 m. Então, vamos corrigir esses três problemas. Como que a gente pode fazer? Primeiro, selecionar somente essas linhas. Ó, vou tirar essa seleção de tudo e vou selecionar somente esses três registros. Se eu apertar um OK, ó, só vai aparecer eles aqui. Aí a gente faz a correção. Uma outra forma era selecionar aqui e vir no substituir, tá? Então, como que seria, né? Então, aqui, pessoal, é clicar e apaga o M. Ah, mas e se tivesse muito? Né? Se tivesse, ao invés de 58 registros, teria 5.800. Ia ter um monte de M e tal, ia fazer um por um. Não. Aí a gente, deixa eu voltar aqui no que estava antes, selecionar tudo, ó, voltei com tudo. A gente sabe que tem esses problemas, né? E a gente vai fazer o quê? Vem aqui, localizar, substituir, né? Agora, onde tem o M maiúsculo, eu não quero pôr nada. Aí a gente vai substituir tudo, tá? Então percebam que eu usei o M aqui, ele já considerou o M maiúsculo minúsculo. Vocês viram? Ele já fez 3 substituições. A gente não tem mais esse problema. Isso é, se voltar aqui na filtragem, não aparece mais o M. Olha que legal, né, pessoal? Bem bacana, né? Eu coloquei o M maiúsculo e ele já substituiu também os minúsculos. Bacana? Então, ó, fizemos o tratamento dessa variável altura. Agora, vamos verificar aqui a cor favorita. Primeiro, eu vou tirar aqui esse filtro. Ó. Então, eu volto aqui em classificar e filtrar e clico em filtro de novo. Ó. Sumiu a setinha. Vou vir aqui para a cor favorita. Vamos fazer esse processo de filtrar. Então, ó, criei aqui a aba de filtro e agora eu vou analisar. Ó. Pessoal, olha só aqui o que aparece, ó, amarelo, né? Então aqui já diminui, né? Porque as cores já têm uma limitação muito maior do que a quantidade de alturas aí, né? Que a gente pode ter, né? Então, cores vai ter bem menos. Então, ó, amarelo, azul, branco, cinza, olha o que aparece aqui, ó, depende do meu humor, né? Olha que uma resposta esquisita aqui, né? Aqui seria grená, mas ó, não reconheceu legal o caractere. E o lilás também não. Então temos esses problemas, ó, preto, rosa e rosa choque. Né? Então a gente pode unificar aqui o rosa com rosa choque, roxo, verde, vermelho e tal. Bom, pessoal, o que que a gente faz? Ó? De novo, ó, vamos selecionar aquelas variáveis ou aquelas informações que a gente vai mudar aqui a forma de escrever. Então, ó, depende do meu humor, a gente vai colocar aqui não preenchido, grená, lilás, e pessoal, é comum isso aqui, viu? Depende do meu humor. Você está fazendo pesquisa aí com pessoas, alguém vai colocar uma informação diferente, alguém vai brincar, é normal, tá? Então, não se preocupe. Então, ó, rosa e rosa choque. Bacana. Então, o que que a gente vai fazer? Deixa eu dar um OK, né? Então, apareceram aqui o rosa, rosa choque, vou pôr aqui o lilás, né? Aqui tudo bem, rosa e rosa, aqui também rosa, aqui é o grená. Depende do meu humor, vou colocar NDA, que não preencher, né? Preencheu, colocar nada aqui. E onde está rosa, choque, né? Vou deixar só rosa. Bacana? Ah, e vamos seguir aquele conceito, né? O rosa está maiúsculo. Aproveitar que nós selecionamos, vou deixar aqui tudo minúsculo. Legal? Então, ó, fizemos essa substituição. Agora a gente vem aqui, selecionar tudo, voltou tudo, tá? Então, de novo, eu venho aqui, ó, amarelo, azul, tá vendo? Agora tudo foi corrigido. Legal? Bacana. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Amarelo, azul, branco, sim, está vendo? Tem uns que estão com letra maiúscula, outros minúscula. A gente tem que tomar cuidado na hora de selecionar, mas se quiser substituir, beleza. Se não quiser, no Excel a gente tem essa facilidade em trabalhar com maiúsculo e minúsculo, tá? Então, poderia ser uma outra alteração aí para ser feita.
Legal. Então, vamos melhorar aqui. Vou tirar esse filtro. Ó, de novo, classificar e filtrar, ver que ele está selecionado. Ó, tirei o filtro. Bacana. Então, fizemos aqui essas duas transformações, essas duas alterações, né, que é o que a gente chama de tratamento de dados. Tá? Então, estamos fazendo o tratamento dos dados para depois sim começar uma análise estatística. Número calçado, de novo, ó, classificar e filtrar, vem aqui em filtro. Tá? Então, aqui vai ter menos ainda, né? Então, olha só, número 35, 36, 42, olha aqui, 52, e tem esse problema aqui, pessoal, ó, 40, 41, 43, 44, tá? Então, o que que a gente pode fazer? De novo, ou a gente faz a alteração com o filtro, tá vendo? 40/41, a gente vai ter que pôr um número aqui, a gente vai decidir, tá? Então, por exemplo, eu vou pôr aqui 41, tá? É melhor ficar com o sapato um pouco folgado do que com ele apertado. Então, eu vou pôr 41 e aqui embaixo eu vou pôr 44, tá? Mas fiquem à vontade, né? Isso aí é a minha escolha. Então, eu vou vir aqui, ó, selecionar só esses dois registros, que tem problema, e pronto, né? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o 43, vou manter o 44, e tirar o 40, vou manter o 41, certo? Voltando aqui no filtro, seleciono tudo, dou um OK, perfeito. Legal, né? Então, bem tranquilo, ó, fizemos um tratamento aqui super rápido dessas três variáveis, são as variáveis que nos interessam: altura, cor favorita e número no calçado. Lembrando que eu ainda deixei isso aqui, ó, o 170. Ah, faz de conta que eu não peguei ainda, tal. Ainda, quando for fazer análise estatística, vocês vão ver aí que, opa, tem coisa errada, né? Aí a gente faz essa correção, tá certo? Mas eu vou deixar para quando chegar nesse momento. Legal? Então, pessoal, bacana isso que eu queria mostrar para vocês. Nós fizemos um tratamento de dados para começar uma análise estatística. Isso a gente sempre tem que fazer. Quando a gente pega os dados, a gente tem que fazer uma análise, verificar quais são as variáveis que a gente vai trabalhar e fazer o tratamento dessas variáveis. E o que eu já antecipei para vocês, pode ser que depois, no meio da análise estatística, a gente, opa, aqui seria melhor também ter feito um tratamento, tal, ter melhorado ali. Então, aí a gente vai evoluindo aí aula a aula com de acordo com os problemas que forem aparecer. Legal, pessoal? Então, deixa eu só tirar esse filtro aqui, ó. Tirei o filtro, tá? E na próxima aula a gente continua, né? E aí sim, né, agora que temos o tratamento, a gente vai começar a fazer a análise estatística aqui dessas variáveis. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!